Olá! Você já parou para pensar na quantidade de coisas que utilizamos feitos de plástico? Embalagens, utensílios domésticos, brinquedos, eletrônicos e até mesmo peças de carros. Mas de onde saiu tanto plástico? Vamos descobrir? Mas para isso, precisamos voltar um pouquinho no tempo. Pouquinho? Claro que não! Vamos voltar numa época em que os dinossauros andavam pela Terra há milhões de anos. Naquela época, os dinossauros eram os reis do pedaço, mas como todo ser vivo, eles também morriam, assim como os animais aquáticos e plantas da época. Mas você deve estar se perguntando, mas o que os dinossauros e plantas de milhões de anos têm a ver com os plásticos? Bom, eu vou te mostrar. Mas primeiro, precisamos conhecer sobre o petróleo. Isso mesmo, o petróleo, aquela fonte de energia não renovável. O petróleo foi formado pela matéria orgânica, que são os restos de animais e plantas mortas. Acredita-se que essa matéria orgânica, depois de um tempo, se acumulou no fundo de lagos, oceanos e mares. Depois de milhões de anos e transformações no solo e no relevo, esses locais foram cobertos por sedimentos, que são pedaços de rochas e de solo. Em seguida, reações químicas transformaram essa matéria orgânica em um líquido viscoso e escuro. As civilizações antigas, como os egípcios, os maias e os incas, já conheciam o petróleo. Mas como isso era possível? Elementar! Se não houvesse nenhuma rocha prendendo o petróleo embaixo da terra, ele aparecia na superfície. E era esse petróleo que essas civilizações utilizavam. Os egípcios, por exemplo, utilizavam o petróleo para embalsamar os seus mortos e também na construção das pirâmides. Já os incas e os astecas utilizavam o petróleo para pavimentar as estradas. O petróleo também era utilizado para acender tochas e fogueiras e também para vedar os barcos. Desde a perfuração do primeiro poço de petróleo na Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 1859, nós utilizamos o petróleo de forma comercial. Para isso, tivemos que desenvolver tecnologias para perfurar, transportar e separar os seus componentes. É a partir da separação dos seus componentes que são feitos os vários produtos que utilizamos em nosso dia a dia. Do petróleo é feita a gasolina, o óleo diesel, o gás de cozinha, entre tantos outros produtos. Um deles é a nafta, que é utilizado como matéria-prima para produzir vários tipos de plásticos. Agora, vamos ver como os plásticos são produzidos? Nas petroquímicas, a nafta, que é tirada do petróleo, passa por processos produtivos onde é craqueada. Suas moléculas são quebradas para formar novas substâncias por meio de altas temperaturas. Essas misturas de substâncias passam por processos de vaporização e liquefação, onde são obtidos vários tipos de produtos, como o tolueno, o eteno e o propeno. Esquisito esses nomes, não é mesmo? O propeno e o eteno são os nomes de dois gases usados para a fabricação do plástico. Por exemplo, o eteno ele passa para um local chamado de reator. É lá que é transformado em plástico com a ajuda de outras substâncias. Você sabia que o plástico pode ser classificado como termoplástico e termorrígido? Pois é, o termoplástico ele pode ser reciclado, pois suas características não mudam quando é aquecido para formar novos objetos. Um exemplo são as peças de brinquedos de encaixar. Já os termorrígidos não podem ser reciclados, pois quando são submetidos a altas temperaturas, eles não se fundem, ou seja, não derretem, eles se decompõem, assim não podem ser reciclados. Um exemplo de plástico termorrígido são as solas dos tênis. Mas o plástico tem um problema, ele demora muito, mas muito tempo para se decompor na natureza. Pode demorar mais de 400 anos. Muitas pessoas utilizam produtos feitos de plásticos. Assim, eles podem ir para os oceanos, formar as ilhas de plástico, virando os microplásticos.
Para diminuir esse problema, além da reciclagem, existem empresas que estão desenvolvendo o plástico verde. Bora dar uma espiadinha? O plástico verde é 100% renovável. Ele é feito a partir da cana-de-açúcar. Além do Brasil, ele pode ser encontrado na Europa, na América, na Ásia e na Oceania. Bacana, né? Espalhe essa ideia, o planeta agradece. Agora, que tal fazermos o nosso próprio plástico verde, o chamado bioplástico? Ele pode ser feito a partir da cana-de-açúcar, da beterraba, do milho e da batata. Ele é biodegradável. Isso significa que ele se degrada rapidamente na natureza. Agora eu vou te mostrar como fazer esse bioplástico. Mas antes, se você for fazer aí na sua casa, não se esqueça de pedir ajuda a um adulto, combinado? Então, vamos lá! Bom, eu estou aqui com os materiais para fazer o nosso bioplástico. Precisamos de vinagre, 4 batatas, faca, corante alimentício, um copo de água, um vidrinho de glicerina, um coador de pano e um liquidificador. Agora, com a ajuda de um adulto, é preciso picar as batatas para colocar aqui no liquidificador e acrescentar um copo de água. Vamos ligar o liquidificador e misturar esses materiais. O coador vai servir para coar o material produzido pelo liquidificador. Vamos separar esse líquido coado e vamos deixá-lo descansar. E vamos ver o que vai acontecer? Bom, esse líquido aqui é o resultado de todo aquele processo que fizemos no liquidificador. Eu peguei esse líquido aqui coado e deixei descansar. E olha só, formou essa mistura aqui heterogênea. Tem duas fases praticamente aqui. Nós temos aqui uma região mais escura e aqui no fundo, ó, acumulou-se uma região branca. O nosso interesse é por essa região branca aqui. Este aqui é um amido. O restante pode ser descartado. Em seguida, com a ajuda de um adulto, vamos pegar este amido, colocar numa frigideira. Vamos acrescentar 4 colheres de vinagre, 4 colheres de glicerina. A glicerina vai deixar o nosso plástico mais molinho. Agora, se você quer deixar o seu bioplástico colorido, é só acrescentar algumas gotinhas de corante alimentício. Agora, vamos deixar cozinhando por volta de 5 minutos. E vamos ver o que vai acontecer? Depois de aproximadamente 5 minutos na frigideira, a nossa mistura fica com esse aspecto aqui, ó, gelatinoso. Isso significa que está na hora de desligar o fogo. Em seguida, é só espalhar essa mistura em uma forma, deixando bem fininho, como aquele plástico filme, e aguardar por alguns dias ou até mesmo uma semana. Depende muito da temperatura do momento. Assim que secar, é só desenformar o nosso bioplástico. Depois de seco, o bioplástico estará pronto para ser utilizado em qualquer situação. Não se esqueça que você pode utilizar corante alimentício para dar cor ao seu bioplástico, caso queira deixá-lo bem bonito. E o mais legal é que quando o bioplástico for para o lixo, ele não vai gerar problemas para o meio ambiente, pois ele irá se decompor rapidamente pela ação dos micro-organismos presentes no solo. Em poucos meses, ele não existirá mais. Espero que você tenha gostado desta aventura pelo mundo dos plásticos. Fique atento a novos desafios e até a próxima!